Gente, mas dá pra reconhecer uma união estável nessa situação aí do Arthur com as 9 mulheres? Com as 9 não, né? Os 9 não. É Ainda mais coisa. porque ele é casado, Porque ele é casado, então se ele é né? casado, a gente não pode estar em uma união estável. Exato. É isso, gente, não é nada. É isso, tá? Não tem como. É isso. A união estável, tá, gente? Só pra entender, é tipo um, entre aspas, tá? Um mora junto. Você não tá. Você pode formalizar no cartório uma união estável. E aí, se você formalizar uma união estável no cartório, você vai ter um negócio de regime de bens que é a comunhão parcial de bens. Né? Ou seja, formalizou a união estável hoje, 2023, a partir daqui, tudo que vocês constituíram juntos, comprou um carro, uma casa, um apartamento, vai ser dividido na metade pelos dois quando vocês se separarem, porque o direito é sobre isso, né? A gente já pensa na separação, tá? A gente já pensa na morte, já pensa na separação, já pensa em todas essas coisas. Mas assim, a gente é treinado pra achar o erro, né? Pensar o que pode dar errado. E a união estável em si, ela é reconhecida também, a legislação facilita a transformação dela em casamento, por exemplo. Sim, Quem já vive união estável há muito tempo faz a conversão, a lei facilita. Mas é porque às vezes as pessoas podem pensar, não pode ter uma união estável entre Arthur e as 9 mulheres? Porque, tipo, ela mora junto? Sim, ela mora junto. De fato, né? mas de direito, elas não têm. Você tem que separar. Por isso que eu falo, não acho que essa relação seja ilegal, a relação em si. Agora, se você pensar nas relações e nas consequências dessa união, aí sim a gente já entra talvez numa questão de legalidade, não aceitação, enfim. No mínimo de não proteção. De não né? proteção, Essas pessoas exato. não vão ter proteção. De fato, quem só tem proteção é a mulher, a esposa do Arthur casada com ele. Exato. Né? Infelizmente, nessa situação. É assim, né, gente? A gente só tem nessa situação, que dá pra dizer por enquanto, é que a gente só tem um monte de gente morando junto, tá? Exato. E teoricamente se pegando, essa parte a gente não sabe, não tem conhecimento, então não nos foi passado, tá? Mas a gente pressupõe. Só que o povo, né, gente, arruma pra cabeça, o Arthur arrumou a cabeça, ele resolveu o quê? Casar, né? Casar no sentido de fazer um casamento simbólico e tudo mais. Ele casou com 8 mulheres, uma ficou pra trás, gente, não sei o que aconteceu com ela. Uma já era casada. Uma já era casada, que eram 9. Ele já era casado, Verdade, ele quis fazer uma celebração com as outras 8. Mas ela não tinha que casar com as mulheres também? Ou não? Olha! Casar entre si? Não, mas acho que tá dificultando a história, né? Porque senão ia ser pior ainda. Você quer acabar comigo? Porque todo mundo... Não, porque Não, todo pensei, mundo... mas ele não podia casar com algumas, ela com outras, enfim, não sei. Não, assim, eu acho que, olha a situação, tá, do patriarcado acontecendo aqui nesse momento, nessa Por isso que eu fase. pensei, viu? Eu sou um cara desconstruído, vocês me desconstruíram. Essa frase vai me custar caro depois. vai render. A diferença de poligamia e poliamor nesse cenário é justamente essa. Assim. Exato, viu aí, ó. Sábio, um sábio. Não, mas olha a situação, é verdade, né? Por que é só ele, né? Porque eu só tô falando do Arthur, né? Mas tem a situação dela. Mas a história é do ponto de vista dele, né? Porque aí a gente tá pensando na situação, porque a gente vai continuar contando e vai ter desdobramentos em relação a ele. Gente, é o plot twist, né? Isso, Famoso. né? Então, aí ele se casou com as 2 mulheres, o casamento foi celebrado em São Paulo, foi um padre católico que, óbvio, não quis se identificar, né? O local não foi revelado, e aí eu entendo, gente, porque, tipo, eles sofreram muitas situações de ataque nas redes sociais, em outros lugares, tá? Eles ficaram com medo de ataque preconceituoso e tudo, né? Inclusive, o Arthur contou na época do casamento, né, que ele entrou em contato com 83 igrejas pra tentar realizar a cerimônia. E ele falou que ele ouviu muita ofensa, muito palavrão, enfim, pessoas fizeram chantagens com ele, falavam que ia entregá-lo pra polícia, enfim, gente, não, né, não é crime ele tentar fazer isso, tá? Não faz sentido, né, não é crime isso. Pode ser do ponto de vista moral, do que a sociedade entende como, né, moral, pode ser que eu não concorde, né? Não tenha visto aquilo, acha aquilo absurdo, mas aí as pessoas entenderem que é crime, que vão denunciá-lo pra polícia, né? É uma outra história. É que aí tem a questão também, assim, ele ao buscar a igreja, acho que católica, não sei se foi na igreja católica. Foi. Mas ele tá indo contra, aqui não é passar pano, mas ele tá indo contra os preceitos dessa religião que não admite essa prática, né? Então, assim... vamos ponderar um pouco também, né? Se eu quero casar e essa prática não reconhece, porque eu vou insistir com 83 igrejas, né? Pra tentar fazer, eu acho que é um pouco chamar atenção. Eu acho. Enfim, gente, é complicada essa situação porque
o próprio STF, a gente tá falando do Supremo Tribunal Federal, gente, porque o Supremo Tribunal Federal é o último lugar para você, né, recorrer. Não deu certo ali, aí vai pro limpo, que aí são eles mesmos. Então não tem muito pra onde correr, né? O STF é o último lugar de decisão nossa. Então, assim, o STF entende que tem uma situação de exclusividade, de monogamia, né? Então, por isso é impossível reconhecer essas questões poliafetivas, né? Tem essa situação ainda, Em 2020, inclusive, surgiu uma esperança aí para a galera adepta do poliamor de tentar regularizar essa situação, né? Mas o STF já tirou rapidamente a esperança das pessoas, né, gente? E por maioria dos votos, eles consideram ilegítima a existência de duas relações paralelas, tá? De duas uniões estáveis, ou de mais de um casamento, ou de uma instável casamento, né? Inclusive, que aí eu achei que foi bem complicado, né? Isso daí, até para efeito previdenciário. Então, o STF entendeu que, inclusive é um tema do STF, né? Ficou o tema 526, que ele falou o seguinte: é incompatível, tá, com a Constituição Federal o reconhecimento de direito previdenciário, que é a pensão por morte, a pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar, não importa, viu, gente, se tem aparência familiar, tá? União com outra pessoa casada, porquanto o concubinato, falei que eles gostam da palavra, não se equipara para fins de proteção estatal, para fins de proteção do Estado, né, as uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Só para explicar, antes dessa decisão do STF, se houvessem duas pessoas, eu, né, casada, e a Lucília como a concubina, desculpa aí, a Lucília como a concubina, nós duas poderíamos ir no INSS e requerer a pensão, e nós duas receberíamos cada uma, né, metade para cada uma. Hoje nem isso mais, gente. É isso, a pessoa que é a amante ficou totalmente apartada, né, de direitos. Desprotegida real, porque às vezes, porque antigamente tinha algumas separações, né, então quando a concubina não sabia da outra, da esposa, existia uma situação de entender que essa pessoa poderia sim pleitear direito. Porque ela tava de boa fé. Porque ela tava de boa fé e tudo mais, que é o concubinato puro, né, o STF conseguiu dividir em puro e puro. Então essa situação ficou bem dramática. Mas enfim, gente, vamos voltar pro Arthur, tá? E as mulheres dele, que tem um monte. O Arthur agora saiu daquela fase pobre, entre aspas, no sentido de pobre do tamanho do apartamento, tá, gente? Pra ele e pra 9 mulheres, tá? Nunca vi. E ele foi pra uma fase totalmente rica, mansão, 700 metros quadrados. É uma cama gigante, que ele mandou fazer uma cama gigante pra todo mundo, tá? Gente que pagou 500 mil reais numa cama. Me senti muito pobre. É isso, gente. É o preço da casa. Não, pagou 500 mil da casa. Não. Que cama é essa, Deus? Ele falou que a cama é mais gigante, que ele pagou 500 mil. Ele mentiu, mas tudo bem. Não sei, a gente não dá pra falar essas coisas das pessoas, você for saber. A cama é 9. São 9, eu sou uma, tá verdade. Eu vou melhor ficar calada. Calada vence. São 10 contra 1, no caso. É verdade. É 10 contra 1, que tem ele. Você vai ficar desaplaudida. Vai ficar desaplaudida. Vai ficar desaplaudida. Desprestigiada. Desprestigiada, exatamente. Enfim, né? Aí como nem todas as relações são flores, o que acontece? As pessoas brigam, tá? Em qualquer relação, até no poliamor, viu? Tem briga. Mas enfim, antes disso, o muro das brigas, o muro da casa do Arthur foi pichado, tá? Isso foi em 2022. Como diz eles, família do demônio. Não são bem-vindos e vão embora. Aí parece, isso eu não tenho certeza, tá? As fofocas, que algumas das esposas dele começaram a questionar, né? Gente, será que é certo essa forma de relacionamento? Será que, né, demônio, igreja, não sei o quê? E elas acabaram indo embora, né? Mas enfim, ir lá ajudar o menino a pagar as contas, ninguém quer, vai ficar dando pitaco na vida dele. Todo mundo foi até escrever no muro dele, né? Falando em conta pra pagar, né? O que aconteceu? O Arthur, né, é quem sustenta a casa. Então a mulherada foi embora e tudo, acho que até diminuiu um pouco as despesas dele, né? Mas ele, segundo, né, o próprio Arthur, ele tem um rendimento mensal de 350 mil, dá pra comprar cama, gente. Se é por mês 350 mil, compra fácil essa cama.
tá? Viu, Lucy? Tá. Segundo o Arthur, os gastos da casa são de quase 70 mil no mês. A gente será... Ou seja, nossa, não sei dizer sobre isso. Precisamos de uma mãe com 9 filhos, Como? Exato, como? Diz ele que só a compra do mercado gira em torno de 11 mil no mês. Tem até fotinha dele na internet, porque eu vi, tá? No Instagram, com ele fazendo as compras de mercado com a mulherada lá. Aí, gente, até aí tá tudo bem, né? Mas, e como que fica essa grana? Como que fica esse patrimônio, né? Assim, e as minas que foram embora? Tem direito? Essa é a minha pergunta, gente, real. Direito, elas têm vários direitos com relação a... Tipo assim, elas têm direito, porque, cara, ele comprou a casa, comprou a cama, só a cama, tem direito à cama, tipo assim. Mas diante do... Se a gente for ver o entendimento do STF nesse sentido hoje, no Brasil, se não há nenhum contrato entre eles, nenhum acordo escrito, ele não tem nada. A única pessoa, na minha visão, que tem alguma coisa é a mulher que é casada. E as outras 8... de uma partilha de bens. Não tem condição nenhuma. Se eles não tiverem nenhum contrato. Não tem. Nada reduzido a termo. Quem tem os direitos resguardados patrimoniais em virtude do regime de casamento é a mulher que ele casou. Gente, mas é tenso, né? Porque as meninas estavam com ele na hora que comprou a casa, na hora que fez essa cama, construiu as coisas. Não, mas aí é uma outra questão. Se a gente for falar da questão jurídica que a gente tem no cenário hoje, ela não tem nada. Aí uma vai ter que entrar, é o que acontecia antigamente, que agora nem acontece mais. Uma vai ter que entrar, tentar se reconhecer como união estável. A gente já sabe que não vai ser, porque a gente já sabe que o entendimento desse até então, a não ser que ela traga novos argumentos, né, que o direito é inventivo, né? E aí ela pode vir trazer novas questões e tudo mais. Mas até então, a única pessoa, na minha visão, que tem direito a alguma coisa é a mulher que tem o papel escrito. No papel, é o papelzinho. É o papelzinho, né? Porque se ela não tem nenhum contrato, aquilo que a gente falou, é ilegal, não é? Ela se relacionou com 9 pessoas. Só que uma ele resguardou. Ele já tinha um casamento prévio. Então, se a gente for pegar o que a gente tem hoje no cenário jurídico legal do Brasil, a mulher casada, pra mim, é a única que teria direito. As outras iam ter que lutar na justiça pra saber se ela tem direito a alguma coisa. Aí ia cair naquela história que a gente já sabe, uma sociedade de fato, um negócio. É porque é duro, né? Porque foi pesada a decisão do STF, né? Porque ele falou assim, concubinato é uma relação ilícita. Ai, gente, não é ilícito. Eu não consigo entender. É porque a gente também tem decisões que são cheias de questões culturais, religiosas, de uma sociedade. Se você parar pra pensar que para algo ser lícito não pode sofrer uma sanção do Estado, é ilícito, porque o concubinato sofre uma sanção do Estado, não é reconhecido. É problemático porque, no fundo, isso está dentro de uma ótica meio, assim, como posso dizer, econômica, assim, que é o cara que produziu aquilo, mas tudo que eles produziram, assim, dependeu do trabalho dessas mulheres, da convivência. Então, assim, para e pensa, gente, se... Há uns anos atrás, quando ele começou a relação, eles estavam num apartamento de 95 metros quadrados em São Paulo. Aí o cara deu essa puta up na vida, né? Enriqueceu aí com uma mansão de 700 metros quadrados, podendo comprar uma cama. Não foi sozinho. Não, sim. Entendeu? Esse é o pressuposto, inclusive, da união estável, do casamento, exato, entendeu? Né? Não foi sozinho. Colaboração, esforço comum, exatamente. Ali a gente pode pensar, se a gente for pensar na relação. É que eu acho que a gente vai ter duas perspectivas, né? Aí a gente tem que decidir qual ponto de vista a gente, como advogado, por exemplo, estaria. Se a gente estivesse do lado delas, a gente ia ter que identificar descaracterizar essa tese de que é ilegal, descaracterizar essa ideia de que a jurisprudência não entende que é ilícito, é impuro, sei lá o quê, para poder defender o direito delas a um patrimônio possível aí, né? E só lembrando, gente, que a gente tá falando só das mulheres, os filhos não tem nada a ver com isso, porque se tiver 20 filhos tem que dar pensão igual para 20 filhos, considerado do mesmo jeito, né? Então só dessas mulheres coitadas aí que vão ficar de mão na mão. Mas houve um tempo que esses filhos iam ser considerados bastardos. Mas já acabou esse tempo, graças a Deus. Antes de 88, né? Antes de 88, não foi isso tanto tempo assim. Mas já foi, menos um drama, né? Agora a gente vive as mulheres